Bom dia, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre o vosso coração neste dia. Eu quero meditar com você em mais uma palavra. Desta feita está em Mateus no capítulo 18. A palavra de Deus nos diz assim: naquela hora, os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chama uma criança, colocou no meio deles e disse: em verdade lhe digo, se vocês não se converterem e não se tornarem como criança, de maneira nenhuma entrarão no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta em meu nome, é a mim que recebe. Os discípulos fazem uma pergunta para Jesus. Era uma disputa quem queria ser o maior no reino dos céus. Quem quer posição maior. A posição sempre reinou na vida do ser humano. Em querer ter posição. Em querer crescer na posição. E os discípulos não foi diferente. Eles queriam saber quem ia ser o maior. Quem ia sentar um à direita, à esquerda de Jesus no reino dos céus. Então Jesus, ele define isto chamando uma criança. Ele pega uma criança, ele coloca no meio deles e diz: em verdade, eu quero lhe dizer uma coisa. Se vocês não se converterem e não se tornarem como uma criança, de maneira nenhuma vocês entrarão no reino dos céus. Se vocês não se converterem, primeiro ponto, para poder chegar no reino dos céus, não é nem querer ser o maior no reino dos céus, porque lá não existe isso. Para entrar no reino dos céus, primeira coisa, tem que se converter. Conversão é uma mudança total. Conversão é algo que não pode estar ligado com o mundo. Não pode estar na forma do mundo, como diz Paulo aos Romanos capítulo 12. Você não pode estar enquadrado. Você não pode ter um modelo. Você não pode andar como o mundo anda. Não pode pensar como o mundo pensa. Conversão é uma volta de 180 graus, não é 360, que você vai, volta, vem à igreja e volta ao mundo achando que está servindo a Deus. É 180 graus. Isso é conversão. Jesus disse: se vocês não se converterem, mesmo andando comigo, mesmo estando na minha escola teológica, vocês não vão entrar no reino dos céus. Vocês precisam se converter. Vocês não podem estar brigando por posição. Vocês não podem estar lutando por aquilo que vocês acham que deve ser e porque querem ser. Então você precisa mudar. Se vocês não se converterem, vocês não vão entrar no reino dos céus. Outra coisa, para entrar no reino dos céus tem que se tornar como uma criança. Na inocência, não pode ter uma mente maliciosa, não pode guardar rancor, não pode guardar mágoa. Se tornar como uma criança, você já observou, quando duas crianças estão brincando e de repente elas brigam por causa de um brinquedo, ou qualquer outra coisa, e logo após, então, passou-se alguns minutos, elas já estão brincando novamente na maior amizade, porque no coração de uma criança não tem raiva, não tem rancor, não tem vingança. Tem que se converter e se tornar como uma criança, puro de coração. E esta é uma batalha a cada dia.
É uma luta a cada dia na nossa vida. Nós precisamos sim ter uma vida diante do Senhor com um coração puro, lutar por isso, pelear por isso. A segunda parte diz, portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino de Deus. Aqui está o segundo ponto, ou melhor, o terceiro. Primeiro, se converter. O segundo, se tornar como criança. E o terceiro, se humilhar. A humildade, querido, é o que te faz chegar ao reino de Deus. Você sabe qual é o grande problema hoje, inclusive do que nós estamos passando? É a falta de humildade, uma competição terrível, uma luta pelo poder. Isto é falta de humildade, reconhecer o seu erro. Grave o que eu vou lhe dizer agora. Quando você é repreendido por alguém e você tenta se justificar apontando o erro de alguma pessoa, isso é falta de humildade. Isso é falta de se humilhar. Se você não se tornar humilde, não vai entrar no reino dos céus e não vai ser o maior. A falta de humildade tem feito pessoas perder o caráter, que é um dos fundamentos para entrar no reino dos céus. Que é uma das mudanças que Deus procura fazer quando nós deixamos. A humildade. Então, se nós não tornarmos humilde, nós não vamos entrar no reino dos céus. Humildade é reconhecer o meu lugar. É eu reconhecer a posição do meu irmão. É eu reconhecer o erro do meu irmão sem pisar nele, mas ajudar ele. É eu reconhecer quando eu erro, eu. Não me justificar o meu erro pelo erro de outra pessoa. Você está me entendendo? Nós lutamos muito e queremos morar no céu. Mas tem alguns pontos básicos que nos ferem. E quando a palavra de Deus vem e bate e fere, querido, é Deus falando que nós precisamos mudar. É a boca de Deus dizendo, ei, você não se converteu ainda. Você ainda não se tornou como uma criança. Você ainda não sabe o que é se humilhar. O que é reconhecer o seu erro. Precisa. O reino dos céus não é de qualquer maneira, querido. Precisa reconhecer. Quando eu achar que se tornar como uma criança, se humilhar, é exagero, eu estou dizendo que é impossível um Deus de amor e um Deus de santidade lançar alguém no inferno. Não. O pecado é como câncer que vai corroendo e nos fazendo perder as mansões celestes. Entrar no reino dos céus, primeiro é se converter, é mudar a sua rota. Isso todos os dias de nossa vida, todos os momentos de nossa vida. A cada amanhecer, a cada anoitecer, todas as noites eu chego para Deus e digo, Deus, eu preciso prestar conta
do dia que tu me deu. E quero lhe dizer que eu errei, porque eu falei isso, fiz isto, e não agi da forma que era para agir. Nós precisamos reconhecer isto. E quando nós reconhecemos que nós precisamos nos converter, nós precisamos mudar, largar, fazer renúncia em nós, então nós vamos encontrar o reino dos céus. Nós vamos chegar nas mansões celestes. Louvar e agradecer ao Senhor por ter chegado lá. Você está me entendendo, meu querido? Eu quero que as bênçãos de Deus estejam sobre a sua vida. E que eu e você possamos um dia chegar nas mansões celestes e dizer: Senhor, eu consegui chegar. Eu vou orar por ti agora. Quero orar pelo teu lar, pela tua vida. E quero acreditar que estas palavras que Deus me deu neste dia, nesta manhã, tenha falado com você assim como falou comigo. Pai, em nome de Jesus, neste momento eu quero interceder, Senhor, por esta pessoa que ouviu este vídeo. Ouviu esta palavra, Senhor. Eu quero pedir que a tua bondosa mão esteja sobre esta vida. Abençoa a vida dela, Senhor, para que esta pessoa, Senhor, ela possa estar cada dia mais firme aos teus caminhos. Te servir com alegria, Senhor, e porque realmente ama a tua palavra e quer chegar nas mansões celestes. Abençoa o seu lar, Senhor. Abençoa a sua vida, sua família. Também, Senhor, se estiver enfermo, repreende este mal, Senhor, e dá saúde, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, eu peço a tua bênção para a glória do teu nome. Amém.